Do mundo à luz, do mundo à luz, a luz desse mundo é Cristo. Feliz Ano Novo, próspero Ano Novo. Com essas palavras, normalmente nós nos saudamos quando chega nesta época do ano, quando nos aproximamos de 31 de dezembro, e então cumprimentamos pessoas que conhecemos e às vezes desconhecidos. Passamos por alguém na rua ou encontramos alguém no elevador, e agora é bom porque você não precisa achar um assunto para puxar, né? Você já pode falar logo um Feliz Ano Novo. E a pessoa, se não for muito mal educada, pelo menos ela vai responder para você também, né? E o Ano Novo sempre traz um clima de animosidade, as pessoas ficam animadas, elas ficam assim, esperançosas. E o Ano Novo traz algumas ideias, algumas verdadeiras e outras nem tanto. Uma ideia verdadeira é que, de fato, o ano que virá trará novas oportunidades, em que coisas novas podem acontecer, em que, de fato, alguns projetos poderão ser empreendidos e você pode começar de novo. Na verdade, não é o Ano Novo que traz a oportunidade de começar de novo. Quem traz a oportunidade de começar de novo é Jesus. Ele sim nos traz essa grande oportunidade de apagar tudo o que ficou no passado e começar outra vez. Tem uma igreja em que o nome deles, que eles colocaram na placa, é Igreja da Segunda Chance. E é excelente, porque toda igreja devia chamar de alguma forma também, ou ser reconhecida como um lugar em que há uma segunda chance, ou uma nova oportunidade, em que tudo que está no passado pode ficar lá e se começar tudo novamente com Jesus. É assim que Jesus nos dá a grande oportunidade de começarmos de novo. Então, uma expectativa correta do Ano Novo é que novas oportunidades surgirão. Agora, uma expectativa falsa, ou uma falsa esperança, é a que no futuro haverá mais tempo. Que no futuro as coisas caminharão melhor e eu poderei esperar alguma mudança exterior para que eu possa fazer alguma mudança interior. Deixa eu explicar melhor. Há, por exemplo, a expectativa que no futuro, quando eu me aposentar, eu vou ter mais tempo. E aí então eu servirei ao Senhor. Não funciona. Porque no futuro você se aposenta e você descobre que a vida de aposentado é corrida, né, Zé? O seu Joaquim está aí, ó. Ele está sempre correndo atrás, né? Porque outros desafios, outros problemas surgirão. Ou então, no futuro, quando eu fizer isso ou fizer aquilo, serei feliz. Quando eu encontrar a pessoa amada e me casar, serei feliz. Pode ajudar, mas na verdade não é isso que vai trazer a felicidade. Ou a felicidade você já tem com Jesus, ou você não tem. E não é essa mudança exterior que vai transformar o seu interior. Essa mudança ela só faz parte da rotina do dia a dia. Então as crianças pensam que quando elas chegarem ao ginásio, aí sim elas serão respeitadas. E quando elas eram só do jardim da infância, elas não são respeitadas e elas não veem a hora de serem adolescentes. E depois os adolescentes não veem a hora de terminar o colégio. E depois quem está no colégio não vê a hora de terminar e chegar na faculdade. E assim nós sempre estamos lançando ou postergando as nossas expectativas em algo que virá. Então essa expectativa é uma expectativa que vai nos frustrar de uma certa forma. Porque nossa felicidade, o nosso bem-estar não está de fato atrelado a uma mudança externa. Por isso que a Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 3, versículos 20, nos traz um chamado importante. Perdão, falei 20 no versículo 12. Vamos ver do 12 e o 13, tá ok? Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, não é ano que vem.
até uma propaganda interessante que saiu esse ano, dizia que, por que deixar para o ano que vem para fazer as coisas? Um outro ditado popular também diz o seguinte, não deixe para amanhã o que se pode deixar para depois de amanhã, né? É isso que diz o ditado? Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. E esse versículo está dizendo, é hoje. Hoje é o dia em que, de fato, devemos começar a processar as nossas mudanças. É hoje. É hoje que eu devo pensar no que falta para eu ser mais como Jesus. Eu gosto muito da pergunta que, não da pergunta, mas uma afirmação que Jesus faz àquele jovem rico. Quando o jovem rico pergunta a Jesus, o que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde, não matarás, o que diz a lei, não matarás, não roubarás, etc, etc. E aí o rapaz enche o peito e fala, isso eu tenho feito desde a minha juventude, desde a minha infância. E aí Jesus responde para ele, uma coisa ainda te falta. Né? O que falta em meu caso? O que falta no seu caso? O que falta? Alguma coisa pode estar faltando para nós mudarmos, para nós ajustarmos, para sermos mais como Jesus. Talvez seja mais de uma coisa, talvez seja 2 ou 3, mas sempre tem algumas coisas em que nós precisamos atuar e planejar uma mudança. E essa mudança não começa no ano que vem, ela começa hoje. Dia 31 nós poderemos dizer, ou dia 1º nós podemos dizer, começa ano que vem, mas é hoje, né? Hoje nós falamos, é agora, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos do princípio. Agora eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Colossenses, capítulo 3. E em Colossenses, esse texto fala muito sobre o novo nascimento, sobre uma nova vida. Aliás, o cristianismo, não só nesse trecho, mas em muitos outros trechos, remete a uma transformação tal que possa dizer que a pessoa nasceu de novo. Você já passou por algum momento na sua vida em que você diz assim, olha, eu era assim, mas agora, depois desse fato, depois desse evento, eu já não sou mais a mesma pessoa. Alguns dizem que quando nasceu seu filho, ou nasceu uma filha, e aí então a pessoa fala, olha, daquele dia, olha, aquilo mudou minha vida, porque eu não dormi nunca mais, né? Pode ser. Outros podem dizer, não, foi no dia que eu entrei naquele emprego. Olha aí, aquele emprego mudou muita coisa na minha vida, e eu aprendi tanta coisa ali. Mas que eu espero que de fato esse dia você possa dizer assim, foi no dia que eu conheci Jesus. Eu nasci de novo, eu aprendi várias coisas novas de Jesus. Eu era egoísta, eu era assim, eu era assado, mas agora eu sou mais como Jesus. Essa que deve ser a maior transformação, de modo que alguém possa dizer, falar, eu conheci essa pessoa no passado, mas agora é outra pessoa. Então vamos ler o texto aqui. Eu vou ler o texto todo, e é um texto longo, do versículo 1 ao 17, mas o próprio texto se autoexplica. É um texto muito bonito, e é um bom exercício para nós lermos o texto na íntegra. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas, agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência
e linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Esse texto nos fala de algumas coisas interessantes. Uma figura que aparece mais de uma vez nesse texto é a figura do despir-se, né? Não vou me despir aqui, e do revestir-se, de vestir uma nova roupa. Eu gosto muito dos filmes do 007, minha esposa mais ainda, e é interessante os filmes do 007, que normalmente ele participa de várias estripulias, muitas coisas, e de repente ele se levanta e dá aquele ajustadinha na gravata borboleta, no fraque, e ele nem precisa se vestir de novo, ele está já pronto, né? Mas às vezes, e ontem nós assistimos um episódio em que ele apanha bastante e ele teve que trocar de roupa, né? Para poder voltar a uma festa, porque ele não podia entrar na festa sem aquela roupa apropriada. Na verdade, nós temos muitos momentos em que precisamos estar apropriadamente vestidos, senão você não entra. Tem algumas empresas, por exemplo, que têm regras de vestimenta. Um banco em que a Alessandra trabalhava, não podia entrar se ela estivesse de bermuda ou de sapato de tênis. Ela tinha que estar de sapato, né? E os homens precisavam usar gravata. Também esses dias nós fomos tentar entrar com um grupo de estrangeiros, um grupo de irmãos americanos, nós fomos lá no congresso. E nós íamos entrar, levá-los para fazer um tour, e ia ser assim, muito bacana. Mas aí uma das moças estava com um short, né, e ela não pôde entrar. E aí então, para nós não entrarmos sem ela, né, deixar ela sozinha lá fora, nós resolvemos ficar todos fora. E fomos fazer outra coisa. Mas então essa ideia da vestimenta apropriada é muito comum. Nós precisamos ter certas vestimentas apropriadas para entrar em certos lugares. E precisamos tirar, antes de vestir a roupa nova, precisamos tirar a velha, ou tirar a suja, tirar a roupa contaminada. Assim, um médico, por exemplo, quando ele está numa cirurgia, ele participa de uma cirurgia, ele está com a roupa apropriada, mas aquela roupa que ele usou naquela cirurgia está contaminada. Ele precisa tirar e vestir-se com outra. Então, esse é o convite de Paulo para nós. Como está a sua vestimenta? Uma parábola que Jesus conta, a parábola das bodas, ele manda que muitas pessoas sejam convidadas para um banquete, e as pessoas que foram convidadas não vão ao banquete, mas muitas outras são chamadas e suprem o lugar daquele banquete. Mas quando chega naquele lugar, eis que o rei olha e vê uma pessoa com a veste imprópria. Ele não estava vestido para as bodas do cordeiro, ele não estava vestido com as roupas do linho fino, e não estava pronto para aquela ocasião. De modo que o rei olha para ele e fala: como você entrou aqui? Seja banido. E então ele é levado para fora, onde há choro e ranger de dentes. Essa figura da vestimenta, ela é usada na Bíblia outras vezes. Também quando João vê lá no Apocalipse, ele vê uma grande multidão, e as vestes dessas pessoas são
brancas como a neve. Elas foram purificadas no sangue do Cordeiro. Então nós precisamos adquirir essas roupas, nós precisamos andar com essas roupas limpas diante de Deus e estarmos lavados no sangue do Cordeiro. E isso é um processo. Nós percebemos que é um processo porque o apóstolo Paulo coloca em alguns momentos aqui. Veja no capítulo 3, no versículo 3. Pois vocês morreram. Nós morremos e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Veja no versículo 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram. Nós já nos despimos do velho homem e vocês já se revestiram. Então perceba que esses verbos que eu citei agora estão no passado. Quer dizer que é algo que já aconteceu em nossas vidas, e essa carta foi escrita para irmãos da igreja, pessoas que já seguem Jesus. Então nós já morremos, nós já nos despimos e nós já nos revestimos. Isso já aconteceu no passado. Mas aí ele continua, e essas ações parece que elas são permanentes, elas são contínuas no tempo, porque não só estão no passado, como elas estão também no presente. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas lá do alto. E esse procurem é uma ordem. E essa ordem está em que tempo? Não agora. Procurem as coisas lá do alto. Nós morremos, está no passado. Nós já ressuscitamos, também está no passado. Mas agora nós temos que procurar, e isso é presente. As coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. E agora no versículo 2 tem uma outra ordem. A primeira ordem, qual que é? Qual que é a primeira ordem? Procurem, e é buscar, é tentar encontrar, é um esforço para fazer com que as coisas lá do alto sejam presentes hoje. É isso. Nós, nesse mundo que nós vivemos, nós vemos mais coisas lá do alto ou coisas desse mundo? Por isso que nós precisamos procurar as coisas lá do alto. As coisas lá do alto, elas não estão tão facilmente disponíveis. Na verdade, elas estão atulhadas como se nós estivéssemos andando em um lugar onde houvesse uma grande névoa, e nessa névoa nós temos que procurar as coisas que são lá do alto. É assim que a Bíblia está representando, e por isso que nós precisamos procurar, buscar. Mas não só buscar, mas quando nós encontramos, o que nós devemos fazer? Segunda ordem, qual que é? Manter as coisas lá do alto. Porque é comum, quando nós estamos procurando alguma coisa e logo nós encontramos, ou quando nós queremos ganhar alguma coisa e nós recebemos, o que nós fazemos? Botamos numa gaveta, colocamos numa caixa, fazemos alguma coisa porque aquilo já é nosso. Então nós não temos mais o mesmo cuidado. Mas a segunda ordem, e é tão importante quanto a primeira, é mantenham. Vamos ver uma outra ordem que aparece aqui. Façam morrer, no versículo 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância. Como é que nós vamos procurar e vamos manter as coisas lá do alto quando nós vivemos aqui nesse mundo? Nós precisamos fazer morrer. É mais um verbo que está no presente. Quer dizer, nós já morremos. Nós lemos aqui no versículo 3, já morremos. Mas ainda é necessário fazer morrer. Então nós morremos quando fomos batizados em Cristo. Lá em Romanos 6 fala que nós morremos com Cristo quando fomos batizados. Então nós morremos no passado. Mas ainda precisamos fazer morrer. Por isso que é um processo contínuo. Agora, vejam aqui no versículo 10. Se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. No versículo 10, mais uma vez, tem a figura do presente, de algo continuado, algo que está acontecendo. Às vezes, nós queremos exigir de alguém que se entregou a Jesus, que começou a seguir Jesus, que algo fosse assim, rapidamente, e tudo transformou na vida daquela pessoa. De fato, muitas coisas se transformam em nossas vidas. De fato, é comum pessoas que deixam a bebida, pessoas que deixam uma vida pecaminosa, e grandes coisas erradas elas deixam de fazer do dia para a noite. Eu já vi vários casos assim. Mas ainda assim, é um processo continuado. Por isso que nós precisamos olhar nossas vidas
e permitir que Cristo continue sendo renovado, renascendo a cada dia. Novamente, eu preciso tomar decisões que fazem com que Jesus nasça outra vez. Eu preciso mais uma vez me despir do velho homem e me revestir de Cristo. Mais uma vez eu preciso lavar as minhas vestes no sangue de Cristo, para que um dia, quando Jesus voltar, eu não seja encontrado inapropriadamente vestido, mas sim vestido corretamente para as bodas do Cordeiro. E isso é um grande sinal de que Jesus é o meu Senhor. Vamos agora para o versículo 12, e mais do que olhar as coisas que devemos deixar, eu quero olhar algumas coisas que devemos buscar. Como é que nós fazemos? E falar mais do como, porque não é fácil nós fazermos o que Paulo está falando. Ele está falando que nós devemos deixar morrer o velho homem. É fácil deixar morrer o velho homem? O sujeito difícil, ele está sempre voltando, né? Quando você pensa, bom, eu não sou mais assim, eu não quero mais ser egoísta, eu não quero mais ser aquela pessoa arrogante, eu não quero mais ser orgulhoso. E aí quando você olha, você presta atenção bem nos seus atos e você percebe: estou arrogante, estou orgulhoso, eu preciso mais uma vez fazer com que esse velho homem morra mais um pouquinho, e assim eu vou me renovando de Jesus. João Batista diz: importa que eu morra, que eu diminua e que Jesus cresça e Ele se levante. No versículo 12 diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. De fato, é todo um nascer de novo, é toda uma nova vida. Não mintam uns aos outros. Alguém aqui mente? De vez em quando? Vez ou outra, né? Mas como é que era antes? É comum o mundo mentir? É normal a mentira social? É normal a mentira politicamente correta? É normal uma série de coisas no mundo. Mas nós seguimos a Jesus e nós vamos lutar contra a mentira, todo tipo de mentira. Nós vamos tentar ser autênticos no seguir Jesus. É um novo nascimento, é uma nova vida, é uma vida totalmente diferente do que o mundo conhece. Por isso que Paulo fala em Romanos 12, né? Transformai-vos, renovai a vossa mente. Tudo começa onde? Começa na nossa mente. Por isso que ele diz que procurem as coisas do lado alto, mantenham o seu pensamento nas coisas do lado alto. Em Filipenses 4:8 diz que se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. As coisas justas, coisas boas, virtuosas. O nosso pensamento, o cristão deve pensar nas coisas do lado alto. E nós dizemos aqui, tem um ditado, eu não sei exatamente quem escreveu, eu pesquisei, não achei a fonte, mas eu gostei muito do pensamento, que diz assim: se você plantar um pensamento, você vai colher uma ação. Se você plantar várias ações, você vai colher um caráter. E se você plantar um caráter, você colhe um destino. Um pensamento, ações, caráter. Vamos ficar no caráter. Nós precisamos desenvolver um caráter como o de Cristo. E isso se dá através dos hábitos. Precisamos renovar os nossos hábitos. Se você tinha o hábito de mentir, não minta mais. Não mintam uns aos outros. E é uma outra palavra que aparece muito aqui, é essa palavra do uns aos outros. Uns aos outros, né? Nós precisamos pensar que Cristo, o corpo de Cristo, Ele é um só. E quando eu estou mentindo aos meus irmãos, principalmente, de uma certa forma eu estou tentando mentir para Deus. Em Tiago 1, fala que quando nós mentimos, tentamos enganar a nós mesmos, porque não se pode enganar a Deus. Veja agora no versículo 13: suportem-se uns aos outros. Como é que eu faço para suportar uns aos outros? Qual é a receita? Está dizendo aqui, ó, tem que ter humildade,
mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem uns aos outros. Como é que eu perdoo as pessoas? Eu lembro de como Jesus me perdoou. Ele é o modelo, ele é a intensidade. A intensidade é essa. Diz aqui, como o Senhor lhes perdoou. Lembra de Mateus 6, versículo 22, diz que nós devemos perdoar. Pai nosso que estás nos céus, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Aqui está na ordem inversa. Perdoem os outros como o nosso Pai já nos perdoou. Percebeu? Há uma diferença, né? Agora, finalizando aqui, que a paz de Cristo, eu pulei o 14. Acima de tudo, porém, revistam-se, de novo a palavra revestir-se, vestir-se, do amor que é o elo perfeito. De todas as coisas, Paulo, praticamente ele faz um resumo. Ele fala, olha, se eu deixei escapar alguma coisa, se eu falei muito e de repente vocês dormiram um pouco no que eu falei, guarda isso. Acima de tudo, revistam-se do amor. Porque o amor é o elo perfeito. Em outra passagem diz que o amor cobre multidão de pecados. Também Paulo fala, quando alguém te perseguir, você vai demonstrar amor para essa pessoa, e isso será como colocar brasas vivas em sua cabeça. O amor, ele suporta a dificuldade. O amor supera a chatice do irmão. O amor faz com que a gente aceite aquela falta que normalmente você não suportaria. Mas pelo amor, nós temos um elo perfeito. É um elo que nos liga. E nos liga de forma que não podemos desligar. O amor é que nos conecta. De modo que eu estou tão conectado com a minha esposa, que quando ela fala alguma coisa que é dura para mim, eu ouço. E tudo bem. Depois eu também vou falar algumas coisas duras para ela, e ela também ouve. Mas o amor suplanta. O amor, ele vence. O amor supera algumas rusgas. Mesmo que nós não nos demos bem o tempo todo, é por causa do amor que podemos aceitar o outro nas suas falhas. Não que nós queremos que ele fale sempre, e não que nós vamos incentivar as suas falhas, mas nós vamos amá-lo e ajudá-lo a corrigir suas falhas para que ele seja mais como Cristo. E exatamente essas instruções mais práticas que vem aqui no versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos e habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Então, algumas outras ordens que ele dá aqui. Essa ordem de habitar ricamente em vocês a palavra de Cristo. É assim que nós vamos alimentar o amor em nós. É assim que nós vamos ter uma nova criatura. Nós vamos aprender de Jesus. Porque são as palavras de Cristo que fazem com que nós tenhamos fé. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a mensagem de Jesus. Então, algumas ordens de Paulo, e eu quero deixar então para os irmãos, apesar de que não devemos usar a desculpa do ano novo para tentarmos fazer uma mudança, nós podemos aproveitar sim a oportunidade de uma agenda nova, uma agenda vazia. Alguns mudaram de emprego, outros mudaram de cidade, outros ainda terminaram um curso, e aí aquele espaço daquele curso agora está vazio. Então como que você vai preencher aquele espaço na sua agenda? Eu tenho algumas ideias para você, e Paulo tem essas ideias para nós. Habite ricamente em você a palavra. A palavra deve ter espaço na nossa agenda. Você tem espaço para a palavra na sua agenda? Então procure, cave um espaço, ponha ela lá. Faça com que a palavra de Deus habite ricamente em vocês. Não só habite, mas ricamente. Ela esteja presente todo o tempo na sua vida. Como é que nós fazemos para a palavra habitar ricamente em nós? Está dizendo aqui, dando umas dicas. Ensine. Como é que eu faço para aprender mais a palavra? Ensine. Não é estranho isso? Parece que nós devemos aprender a palavra. Não, claro, você só vai poder ensinar quando você aprende. O Zé Ailton vive falando que nós só passamos para as pessoas aquilo que transborda de nós, né?
Você precisa encher seu copo bastante, depois que ele está cheio, aí você transborda algum conhecimento para alguém. Eu tive algumas oportunidades, logo que eu me converti, de apresentar uma mensagem ou de dar uma aula. E eu nunca tinha aprendido tanto da Bíblia quando eu tive que sentar e preparar uma aula. Que você tem medo de não ter conteúdo. Você tem medo de ensinar errado. Você tem medo de passar alguma coisa imprópria. Então você senta e estuda. E eu consegui passar alguma coisa para alguém, mas foi pouquinho. Agora eu me aprendi muito. Eu cresci bastante. Então eu convido você, irmão, se você tem a oportunidade de ensinar alguém, você fala, não precisa ser aqui no púlpito, não precisa ser lá na escola dominical. Se você tiver a oportunidade na escola dominical, melhor. Mas se não tiver, tem alguém na sua casa? Alguma criança? Olha, gente, criança é ótimo. Você pode exercitar ensinando para o seu filho. Você pode ensinar ensinando para um sobrinho. De repente você não tem filho, alguém mais jovem. Você pode ensinar a alguém que esteja enfermo. Você está precisando, a pessoa está enferma, ela não tem o que fazer, ela não consegue sair daquela cama. Quando chega alguém para visitar, ela está feliz. Então, tem um bom assunto para você levar para ela. Fala de Jesus. Ensine a alguém. Encontre alguém para você ensinar. E se você não encontrar ninguém, ensine a você mesmo. Já está bom, né? Outra coisa que ele fala é aconselhem-se. Essa palavra também é traduzida como admoestem. Corrija também. O aconselhamento é diferente do ensino. No que é diferente? Porque o aconselhamento é uns aos outros. Veja aqui, ó. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Quando nós sentamos para ensinar algo a alguém, nós precisamos também ter humildade para aprender as coisas. E quando alguém vem nos aconselhar, nós precisamos ter humildade para pensar que eu não estou sempre certo. Eu, por exemplo, tenho uma certa dificuldade com isso, porque na maior parte das vezes eu estou certo. Por exemplo, nos últimos anos, desde que eu estou aqui, eu brinco com o Júnior sempre que eu errei 4 vezes. É uma vez por ano. Né? Não é lógico que é brincadeira, né? Quer dizer que na nossa cabeça, você não erra. Na sua cabeça, você acha que isso é perfeito. Mas se você analisar, ou se você pedir a opinião de alguém sobre algum assunto, segura. Você vai descobrir cada coisa. Você vai descobrir que você erra. E para isso é necessário humildade, para ouvir o conselho de alguém. E também cuidado, carinho e uma certa técnica para aconselhar os outros. Mas isso é desenvolvido com o tempo. Eu lembro uma vez, veio um irmão na minha casa, e ele ligou, Otávio, eu vou aí na sua casa. Eu falei, nossa, faz tanto tempo que conheço, eu acho que essa pessoa nunca foi em casa. Aí ele foi. Eu falei, puxa, que conversa agradável, nós jantamos, sentamos na varanda, ele começou a falar, olha, Otávio, você com a sua esposa, vocês são um casal ótimo. É mesmo. E vocês são cristãos fiéis, e que bom. Ele falou várias coisas boas. Daqui a pouco ele puxou lá, só uma coisinha só. Sabe aquele evento que teve na igreja? E teve um evento que a gente estava brincando de espada ao ar. E o irmão era um jovem que estava dirigindo, e ele disse o seguinte, você tem que levantar a Bíblia no ar, e aí alguém fala uma passagem, e você tem que achar livro, capítulo e versículo e dizer qual é o versículo, e ler. E aí então valia um ponto, é uma disputa. E eu estava meio cansado, estava com sono, era uma vigília, e eu fazia assim um pouquinho, daqui a pouco eu estava lá com a Bíblia assim, né? E aí ele falou, olha, era um jovem que estava dirigindo, e você é um dos líderes da igreja. E o jovem pediu para você levantar a Bíblia, e você não levantou. E ele enfatizou, e você de novo não levantou. E você estava sendo relutante, meio que rebelde. Por que você estava fazendo aquilo? E ele perguntou, e eu fiquei, sabe, aquela conversa foi uma conversa, eu lembro até hoje, gente, estou falando de coisa que aconteceu há 15 anos, eu lembro da conversa. Foi uma conversa boa, porque ele me aconselhou, eu cresci, e eu continuei amando aquele irmão. Então, aliás, eu amo muito mais hoje, porque ele me ajudou a encontrar em mim algo que estava diferente do que Jesus faria. E é isso, então, que nós devemos fazer, aconselhando uns aos outros, para ajudar que uns aos outros se tornem mais como Jesus, com toda a sabedoria. Outra dica, e é a última dica que eu vou falar hoje, é
Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Como tem sido sua vida? Você já viu alguém cantando triste? Normalmente, quando as pessoas estão cantando, elas têm gratidão. A palavra gratidão aqui também pode ser traduzida como graça. Cantem com alegria, com graça, com beleza no seu coração. Que o seu coração esteja muito bonito diante de Deus e que você possa cantar com essa gratidão, porque Jesus salvou a sua vida. Você tem a esperança da vida eterna. É para ter alegria. É para nós estarmos aqui cantando com muita alegria, muita boa disposição, porque temos um Deus maravilhoso. Então, irmãos, cantem. Cante o quê? Música do mundo? Não, cantem cânticos espirituais, cantem hinos, salmos, leiam mais os salmos, aproximem-se da palavra de Deus, e assim ela vai habitar ricamente em nós. Essas são as dicas do apóstolo Paulo para como que a Bíblia habita ricamente em nós, quando nós ensinamos outros, quando nós aconselhamos uns aos outros, e quando nós cantamos, que é a melhor forma de você decorar uma passagem bíblica. Tem muitas passagens bíblicas que eu sei de cor, porque eu canto. E é uma boa dica. Talvez você queira aprender algum outro cântico com a passagem da Bíblia para aprender. O Júnior sabe vários, eu sei vários, outros irmãos sabem também muitos outros. Vamos ensinar uns aos outros. De repente vocês me ensinam um novo cântico e eu vou ficar mais feliz ainda. Que Deus nos abençoe, que esse ano, 2013, e que hoje nós possamos fazer novas mudanças e transformações importantes em nossas vidas para sermos mais como Jesus. Que Deus nos abençoe. Do mundo a luz, do mundo a luz desse mundo é Cristo.